Olá pessoal, eu sou a Patrícia Nunes, sou acadêmica da disciplina de Licenciatura em Filosofia na UAB de Balneário Pinhal. Hoje nossa aula é sobre cidadania. Você sabe o que significa cidadania? A palavra cidadania tem origem grega, é civitas, é a codificação, a atuação do povo. Tem a ver com direitos e deveres. Na antiga Grécia, as pessoas eram avaliadas por suas posições sociais, por suas utilidades, o que faziam, qual o seu papel social, como poderiam ser usadas para a sociedade. Depois de décadas, fomos nos aprimorando. Historicamente, somente na Revolução Francesa, em meados de 1789, foi estabelecida a Declaração Direito, Homem e Cidadão. Mas somente na modernidade, em 1988, foi estabelecida a Lei de Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais conhecida como a ONU. A cidadania hoje ela é como antigamente. Ela está ligada a noções políticas, direitos. Não são valores universais. Não são. São frutos de uma conquista histórica. O exercício da condição do cidadão é protegido pelo Estado. De que forma? Tendo direito na vida pública, igualdade de direitos perante as leis, respeitando a liberdade individual de cada um. Vamos falar sobre, primeiramente, ao exercício do direito e dos deveres. O direito de ir e vir, o direito à saúde, o direito à moradia, à alimentação e à educação. Vamos falar um pouquinho, assim, um exemplo do direito de ir e vir. O direito de ir e vir é o direito à locomoção. Todas as pessoas, desde que tenham condições de se locomover, eu falo condições em dinheiro ou algum outro tipo de possibilidade, tá? Essas condições está estabelecida no antigo 5º, exciso 15º. São válidos somente em tempos de paz, tá? Tendo uma guerra, isso é restrito. Somente também em vias públicas, em lugares públicos. Exemplo, shoppings, praias. Outro exemplo que eu tenho para dar é sobre viajar para fora do estado, Estados Unidos. Nós precisamos de uma liberação, precisamos de um visto. Depois nós temos direito à moradia. Todas as pessoas têm um direito, têm um padrão de vida, pessoas humanas e de família. O Estado tem que valorizar, tem que promover, tem que garantir o direito. Um imóvel com condições mínimas, como salubres, saneamento, água, tubulação, esgoto, coleta de lixo, pavimentação, luz elétrica. Nós sabemos que aqui no Brasil isso não acontece assim. Todos gostariam de morar bem, morar num lugar com asfalto, num lugar com as condições mínimas, né? Fora isso, os serviços básicos também fazem parte, como a escola, a educação, praças,
ponto de ônibus, transportes coletivos. Uma moradia tem que ser digno. Nós também temos o direito à saúde. O direito à saúde é um direito a todos e um dever do Estado. Temos direito à saúde física, mental e social. Tem como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. A saúde, ela está ligada a uma boa alimentação, a uma boa nutrição. Um povo saudável é um povo feliz. Nós temos no Brasil o SUS, um sistema único de saúde. Claro que quem tem mais recursos podem se assegurar com planos de saúde ou com um sistema particular. Temos também o direito à educação, direito de todos e um dever do Estado. Hoje temos leis que protegem as crianças a matrículas dos 4 anos de idade até os 17 anos. As crianças são asseguradas, inclusive as ofertas gratuitas para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Você que hoje procura por uma educação, você tem sim os seus direitos assegurados, independente da sua idade. Gostaria também agora de ressaltar sobre o nosso segundo tópico. Three million miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know you're never alone. You can always come back home. Slippery slope, there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you could see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home.
get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon into our eyes. Nós escolhemos os nossos candidatos baseados no quê? Nós pesquisamos sobre eles? Ele vai nos representar? Estamos dando um cheque em branco para cada candidato. Hoje existe a lei da ficha limpa. Essa pessoa, ela é honesta? Ele é um bom pai? Ele é um bom marido? Ele cuida bem da sua família? Nós precisamos votar para poder ser bem representados. Eu ligar para aquela pessoa e ela atender, ela ter disponibilidade para trabalhar por uma comunidade toda. Essa pessoa tem voz para falar por nós, pelos nossos direitos, pelos seus direitos. Esse candidato é bem comunicativo, ele se faz entender, porque precisamos de alguém que busque por emendas, por uma cidade mais evoluída. Somos carentes na sua prática cotidiana, na atuação. É fato. As pessoas, quando começa a falar sobre política, sobre voto, essas pessoas dizem: não gosto de político, não voto, não quero me inteirar desse assunto. Todos são corruptos. Não. Nós precisamos sim nos inteirar desse assunto, nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. E para que isso aconteça, e da melhor forma, nós precisamos sim saber em quem votar e por que votar naquela pessoa. Esse é um dos nossos direitos e dos nossos deveres, que está constituído no exercício da cidadania. Gostaria então de agradecer vocês e na próxima aula falaremos sobre política. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar: mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte.
Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Agora vamos falar do nosso segundo tópico, estabelecido na Constituição. A Constituição é a garantia da sociedade justa e equilibrada. Nosso terceiro tópico, ele fala sobre os direitos cíveis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos cíveis, ele fala sobre liberdades individuais. Um exemplo: partidos políticos, jogos, né, como Grêmio, Inter, Vasco. A gente pode escolher o nosso time, né? Nós também podemos escolher a nossa religião. Os políticos são os nossos direitos de votar, de ser votado e de nos manifestar. Temos agora, há pouco, que nós tiramos lá a Dilma do poder, tá? Esse foi um ato que a população se manifestou e conseguiu valer a voz do povo. O quarto, fazer parte tanto da cidade quanto da comunidade, rural ou urbana. E o nosso quinto é o direito do voto, do zelo e das leis. Os direitos dos votos: nos representar nas urnas, na sociedade. O zelo: direito de cuidar dos seus filhos, da sua família. O zelo também pelas coisas públicas. Nós temos o zelo de cuidar das coisas materiais, como a nossa casa, como o prédio da saúde, como um hospital. E sobre as leis: é a Constituição que organiza a sociedade. Nós também podemos falar um pouquinho
sobre a cidadania. Nós temos também a cidadania, tanto formal quanto substantiva. A formal, ela fala sobre a identidade do cidadão, sobre fazer parte de uma política, de uma pátria. E a substantiva, ela fala sobre escola, como conviver e agir, sobre a ética solidária, sobre valores e sobre atitudes. Fala sobre família e comunidade. Os direitos civis são aqueles que o governo garante aos cidadãos. Eles agrupam os direitos de liberdade individual, como, por exemplo, a liberdade de expressão, manifestação, pensamento, fé e o direito à justiça. Os direitos políticos são aqueles que garantem ao cidadão a participação política na tomada de decisões do país. Os direitos políticos foram uma conquista tardia em relação ao tempo e à quantidade de estados com governadores autoritários, sendo a Revolução Francesa quem questionou a igualdade dos homens e a possibilidade de cada indivíduo participar de decisões políticas. Além disso, os direitos civis nem sempre foram para todos. Por muitas vezes, negros, mulheres, pobres e analfabetos não possuíam esse direito por não serem considerados cidadãos. Os direitos sociais são aqueles que garantem aos indivíduos os direitos fundamentais para que tenham uma vida digna. O Estado deve garantir o direito à vida, à igualdade, o direito à educação, à saúde e a um salário justo. No Brasil, a primeira Constituição foi outorgada no dia 25 de março de 1824 pelo imperador Dom Pedro I e, seguindo ideais liberais, dividiu o poder em executivo, legislativo e judiciário. Durante a ditadura, foi o período que houve a maior luta por parte da sociedade brasileira pelos direitos civis e políticos, que eram fortemente negados no contexto da repressão política e da restrição das liberdades individuais.
que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima!